Bom, esse é o segundo áudio da parte 2 da leitura do livro do Taleb, chamado Antifrágil. E eu li 20 páginas agora, né? Estou fazendo uma leitura. Eu considerei o livro do Taleb impossível fazer uma análise do livro do Taleb rápida. Então eu estou lendo o livro do Salib Magaldi e depois mergulho aqui no livro do Taleb. Então li pulando da página 257 à página 277. Então o que acontece? O Taleb me lembra muito o McLuhan na forma de escrever, né? É uma forma que tende a uma não linearidade. Ele vai jogando ideias, não desenvolve as ideias que ele vai jogando. É como se fosse assim um brainstorming, que ele vai jogando coisas, e aí no momento que ele vai jogando, ele não se preocupa em fechar as coisas. Daqui a pouco ele abre outra coisa e aí vai jogando, e aí tem essa forma aleatória não linear, que talvez seja uma proposta dentro da antifragilidade, você trabalhar com esse discurso não linear. Mas isso é extremamente prejudicial, porque você fecha a narrativa. Eu sou uma pessoa que leio bastante, sou uma pessoa que tem até uma certa simpatia por algumas ideias do Taleb, mas ele diz assim, olha, você vai ter que se dedicar um tempo enorme no meu livro. Não é um tempo pequeno. E aí você começa a pensar no custo-benefício disso. Eu li 20 páginas, tem uma discussão interessante, não diria uma discussão interessante, tem um questionamento interessante de que a educação não gera riqueza, que é um debate, digamos assim, super interessante. Ele vai citar alguns exemplos, né, em que alguns países, no fundo o que ele está dizendo você, se tiver uma formação empreendedora, e aí eu vou fazer a minha tradução, se você tiver mais gente pensando no modelo startup enxuta, sem grandes formações teóricas, filosóficas, etc., você vai gerar mais crescimento do que numa formação muito teórica, muito abstrata, em que a pessoa não consegue resolver o problema da sobrevivência. E aí um pouco ele fala isso, né? Num determinado momento ele diz que as ideias que permanecem são as ideias de quem sobrevive. Então ele fala aqui, página 276. Uma ideia não sobrevive porque é melhor do que a concorrente, mas sim porque a pessoa que defende a sobrevive, né? Eu acho que ele faz um mergulho no conhecimento para a sobrevivência. É uma interpretação minha. Porque o Taleb, ele é o tipo do autor, e eu já disse isso em outros áudios, que ele é um autor modelo Spinoza, modelo McLuhan. Ele não está muito preocupado em transmitir. Ele certamente, foi o que eu percebi também num determinado momento do Harari, ele não é um cara que tem uma comunidade de aprendizado junto com ele. É um cara que senta, escreve o que ele acha, o que ele pensa, escreve aquilo tudo e vamos embora, né? E o meu aprendizado tem sido criar uma comunidade de aprendizado, e essa comunidade vai me ajudando a modular
os conceitos para que as pessoas possam absorver os conceitos. Então, não é que há uma mudança do conceito, mas há sempre uma negociação no conceito, para que você possa ser, fazer parte de um processo de aprendizado mais amplo. E o que eu percebo no Taleb é que ele não tem essa comunidade. Ele senta lá, viaja não sei para onde, começa devagar, começa a escrever, começa a colocar coisas. Então, para um cara que defende, né, como aqui nesse pedaço, ele vai aqui falar, né, até um processo interessante, que ele, quando foi para trabalhar com câmbio, ele teve que fazer uma espécie assim de desintelectualização, né? Porque ele foi aprender com os caras que trabalham o dia a dia. Pessoas que conseguiram perceber coisas que a maior parte das pessoas não percebeu. Porque essas pessoas não deixaram, e aí tem uma coisa interessante, né? Vou chamar a atenção aqui. Na página 272 ele fala que existe o algo e a função de algo. Quanto mais isso for separado, haver assimetria, você vai ter problema. E isso tem a ver com a essência e o que eu poderia chamar de gerúndio da essência. Quando a essência ela vira verbo. Então, eu tenho a ciência, o verbo da ciência é a academia. É onde eu pratico a ciência. Né? É a educação, o verbo da educação é o aprendizado. É onde eu pratico, o local aonde eu pratico o aprendizado. A essência é a educação e o gerúndio da educação, o verbo da educação é onde eu pratico a educação, é o aprendizado. A educação é a essência. Eu preciso da educação. O que muda é o aprendizado. Eu preciso da ciência. O que muda é o aprendizado. É a academia. É na academia que eu pratico. Então, é interessante isso. E ele vai falar, né, que ele teve que se desintelectualizar. E aí, no momento que ele entra em contato com pessoas que não sabem muitas coisas e consegue fazer a diferença. Mas eu acho que existe um problema aí psicológico do Taleb. Vou entrar um pouco mais fundo na história. Porque um cara que escreve um livro que quer falar sobre a desintelectualização, ele me escreve um livro de 661 páginas, ele vive um problema. Existe aqui um problema, né? Ele está falando para quem? O Taleb é o cara que é o defensor do, que ele chama aqui do, vou chamar o nome dele aqui para vocês. A história do Tony Gorducho, o cara que conseguiu ganhar dinheiro na crise do petróleo, e fala de pessoas que não contratam economistas e contratam matemáticos e não contratam economistas, contratam matemáticos e físicos para fazer a teoria dos jogos. Ou seja, na verdade, aquelas pessoas que não se perdem, com as digressões. E ele faz uma crítica muito grande à atual academia, que a gente chama de academia 1.0, que está distante dessa essência e da relação e da separação da essência com o verbo, que é a prática das essências.
Mas assim, o Taleb é como se você tivesse aqueles pensadores em que agora você vai precisar de alguém, é como se você precisasse assim, um tradutor do Taleb, ou um Taleb que tivesse possibilidade de entrar em contato com pessoas para sair de uma espécie assim de labirinto. O livro do Taleb é um labirinto, né? É um labirinto de conceitos, formas de dizer as coisas, um dialeto próprio, né? Então ele escreve, ele glorifica o Tony Gorducho, ele glorifica os jogos, ele glorifica os inquietos, ele fala, né, das pessoas que estão ligadas à sobrevivência, isso tudo é interessante e eu me identifico com isso, né? Vejo, por exemplo, aqui na escola, quando a gente vai trabalhar em cima de um problema, a gente não se perde, a gente tem uma linha reta, a gente faz um estudo em cima de um problema e a gente consegue ver com mais clareza porque a gente não está preocupado com o conhecimento. O conhecimento sem uma causa, o conhecimento para a sobrevivência. E nesse caso, a sobrevivência disso. Mas o tempo que se exige, né, o custo-benefício da leitura do Taleb é muito alto. Não é alto. O custo-benefício é uma relação de custo-benefício ainda muito difícil. Então ele sai do Cisne Negro, escreve o Antifrágil, ele escreve 660 páginas, né? É como se ele tivesse assim, bom, agora eu vou fazer meus brainstorms aqui. E você tem que ir a partir desses brainstorms e ir trabalhando, digerindo. Tem coisas interessantes? Tem coisas interessantes. Você tem que levar esse livro do Taleb, né, nessa direção. Folhear, pegar uma coisa ou outra, né, dar um tempo, depois volta e tal, na expectativa de um livro do tipo Taleb para Dummies, que você vai pegar todo esse aparato gigantesco do Taleb, né, aquela genialidade que eu acho que ele tem, né, basicamente para falar disso, da necessidade da gente perder, de não ficar viajando na maionese e ir naquela coisa mais simples da sobrevivência. Ele não precisava de 660 páginas para falar sobre isso. Então, há uma contradição. Se ele está defendendo o Tony Gorducho, e aí digamos assim, o livro em defesa do Tony Gorducho é o tipo do livro que não podia ter 660 páginas. Seria o livro da exaltação dos Tony Gorducho, que são exatamente as pessoas que não vão ler o livro do Taleb. Quem vai acabar lendo o livro do Taleb é o anti-Tony Gorducho. E aí eu acho que existe um problema psicológico aí. Se o livro é para falar do Tony Gorducho, a exaltação da simplicidade, então não faz sentido você ter 660 páginas. Então eu arriscaria dizer que o próximo livro do Taleb não deveria ser um livro de 660 páginas, seria o Taleb tentando se explicar para o mundo, fazendo a síntese do próprio Taleb, ou ele colocando alguns discípulos dele, algum livro com alguém, com um jornalista e tal, para poder traduzir ele, para fazer uma relação de custo-benefício melhor. Porque a relação de custo-benefício desse livro é muito alta. Desculpe, não é boa, não é eficaz. É muito esforço, da minha opinião, é muito esforço para pouco resultado. Eu li 20 páginas, achei uns insights interessantes, umas coisas legais, entendo qual é a lógica dele, né? Mas eu acho que não precisava disso tudo, podia ser muito mais objetivo. Talvez o Taleb devesse não escrever sozinho. Ele deveria ser o cara, né, que deveria ter um jornalista do lado para ir traduzindo as coisas, para ele poder ir se comunicando, para melhorar a relação de custo-benefício. Ah, não, né, pô? Não acho nada disso, acho que eu gosto dessa digressão, etc. Tal. Eu sou apaixonado pelo Taleb. Tudo bem, vão ter, sei lá, de 400 pessoas que vão ler esse livro,
Quantas pessoas vão ter saco de ficar mergulhados no livro? Um livro de 660 páginas, em que ele vai viajar na maionese. Esse livro deveria ter aquele filme, que deveria ser um filme e virou uma série. Um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, se você tem interesse em participar das leituras bimodais, me manda um zap. 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal, quero participar das leituras bimodais. Como é que eu faço?